que preside a sessão. Quero primeiro elogiar a iniciativa da nossa querida amiga e auditora aposentada da Receita Federal e que é a coordenadora nacional da Auditoria da Dívida Cidadã. Pela audiência pública que eu tive a satisfação, a pedido dela, de encaminhar requerimento aprovado e realizado hoje pela manhã, realizamos audiência pública na CDH para debater a tal de securitização de créditos recebíveis, coordenado a iniciativa dessa audiência pela Maria Lúcia Fattorelli. Essa questão está sendo propagandeada, senhor presidente, como uma solução para os entes federados. Na verdade, tem no meio disso uma enorme picaretagem. Eu vou resumir aqui a história. O município ou o Estado tem a receber em títulos o correspondente a R$1 milhão. Alguém compra esse título por 200 mil. Pois ali na frente, ele acaba tendo um lucro que aumenta 400%. Por isso, todos os debatedores da parte da manhã criticaram esse encaminhamento e eu acabei propondo até uma CPI para investigar essa situação, pelo nível de denúncias, como está acontecendo em São Paulo, como está acontecendo em Belo Horizonte, Recife, Bahia, inclusive no meu Rio Grande. É um esquema fraudulento que já abalou a maior economia do mundo, provocou, conforme os convidados internacionais, crise na Europa e agora estão investindo nesse esquema de malandragem aqui no Brasil. Tivemos a oportunidade de ouvir representantes de diversos países e temos a oportunidade de barrar esse esquema aqui no Brasil mediante discussão no Congresso e até mesmo de uma CPI. A responsabilidade do Parlamento brasileiro é imensa. Estão sendo alertados sobre o teor desses projetos e têm ciência dos imensos danos que esse esquema é capaz de provocar. Inclusive o que aconteceu nos Estados Unidos da América, e estavam lá os convidados, e na própria Europa. Esta audiência magnífica, que mostra o que está por trás disso tudo, inclusive das reformas trabalhistas e da Previdência, e essa visão escravocrata que eles querem passar. Falaram lá Maria Lúcia Fattorelli, auditora aposentada da Receita Federal e coordenadora nacional da Auditoria da Dívida Cidadã. Paulo Ramos, deputado estadual, falou em nome do Estado do Rio de Janeiro. Gilson Reis, vereador especialista no tema, falou em nome de Belo Horizonte. Hilton Coelho, vereador e também estudioso do tema, falou em nome da Bahia. Alessandro Aurélio Caldeira, diretor de fiscalização da dívida pública, falou em nome do TCU. Landislau Dobor, economista e professor titular de pós-graduação da PUC São Paulo, explicou na visão dele essa picaretagem. E Zoé Constanto Polos, advogada, fundadora do Curso para a Liberdade, um movimento político fundado para trazer a democracia de volta à Grécia, diz que foi essa picaretagem que quebrou a Grécia. Falou, diz que está muito preocupada que eles estão se alastrando no mundo todo, inclusive no Brasil. Ela foi uma defensora do povo, foi presidente do Parlamento Helênico e fundadora da Comissão da Verdade sobre a Dívida Pública, destinada a realizar
a auditoria defensora de direitos humanos sociais, combate ao trabalho escravo, autora de vários livros, sempre na linha de defender o povo, o interesse público e os direitos da nossa gente contra a corrupção e esse sistema de dívida. Falou Michel Roberts, economista financeiro, autor de diversos livros sobre economia e considerado um dos mais lidos da Europa. Falou Raquel Caldeira Varela, professora universitária e historiadora, Hugo Arias Palacios, professor e membro do Comitê da Auditoria da Dívida Pública do Equador, e falou Antônio Gomes de Vasconcelos, professor adjunto da Faculdade de Direito da UF Minas Gerais. Senhor presidente, além desse registro, eu quero também demonstrar a minha preocupação enorme, e é a preocupação de inúmeras entidades, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos das Deficientes, das Pessoas com Deficiência e Idosos, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, emitiram nota oficial externando preocupação com o possível aumento abusivo dos planos de saúde para pessoas acima de 60 anos. Essa preocupação deve-se ao projeto de lei número 7.419 de 2006, altera a Lei 9.656 de 98, que altera a Lei 10.741 de 2003, de nossa autoria, o Estatuto do Idoso. Eles querem, com essas alterações, permitir que os planos de saúde possam livremente aumentar as mensalidades daqueles que têm mais de 60 anos, o que hoje, pelo Estatuto, repito, que eu tive a alegria de ser o autor, é proibido. O Estatuto do Idoso veda qualquer discriminação em razão da idade para o idoso, o que teve como consequência a vedação de aumentos abusivos por faixa etária nos planos de saúde, nesse segmento tão importante. Malgrado o discurso, no sentido de que a inovação que se pretende irá impactar positivamente, pois vai permitir o parcelamento derradeiro do aumento da faixa acima de 59 anos, não, na verdade, falseia com a verdade. Isso é mais uma picaretagem dos planos que querem, depois de 60 anos, o valor dispara e a pessoa abandona, não vai mais pagar. E eles só receberam durante toda uma vida e não terão, no momento que a pessoa mais precisa, de dar a assistência devida. É importante ressaltar que a vedação ao aumento por faixa etária representou importante conquista contra os abusos perpetrados por operadoras de plano de saúde que, procurando se desvencilhar desse público, vai promover, então, a partir desse projeto, aumentos, conforme ele der na vontade, para o cidadão pagar, mesmo que tenha 60 anos ou mais. Assim sendo, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência Idosa e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia proclamam aos senhores parlamentares avaliar com cautela as consequências sociais dessa mudança legislativa que poderá impedir o acesso de milhões e milhões de idosos aos planos privados de saúde que eles sempre pagaram e impactar, se eles forem retirados de lá, de forma bastante desastrosa, o já combalido Sistema Único de Saúde por falta do investimento deste governo, que congelou os investimentos por 20 anos. Calcule, ele congelou os investimentos. A saúde já não está legal. Agora, os planos de saúde, toda pessoa com mais de 60 anos vão jogar para a saúde da União, para o SUS. Como é que fica? Por fim, a Associação Nacional dos Membros dos Meios Públicos de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência e outras entidades que aqui assinam, programam a sociedade civil organizada que entre em contato com os seus parlamentares e em seus respectivos estados
essa indignação, com essa afronta ao direito fundamental à saúde da pessoa idosa. Também uma irresponsabilidade daqueles que apresentam esse projeto. Eu não vou acreditar que eles vão aprovar isso, que vão rasgar o Estatuto do Idoso, como rasgaram a CLT, como estão rasgando a própria Previdência. Agora também dizer que depois dos 60 anos você vai ter que pagar uma prestação maior do que aquele que tem menos de 60 anos. Porque é isso que eles querem. Porque eles alegam que depois de 60 anos a pessoa tem que procurar recursos na medicina. E é natural que faça isso. É natural. É mais hospital, é mais remédio, é mais médico, é mais consulta. Mas, por isso, começamos a pagar desde cedo. Nós pagamos desde cedo. Eu tenho meu plano há mais de 25 anos, quase 30 anos que eu pago um plano. E daí? Como é que faz? Agora vai disparar? Vão dobrar o que eu já pago? E eu sou senador da República. Calcule o trabalhador ali, o servidor, o trabalhador que fez seu planinho, pagou a vida toda, no momento que ele mais precisa, a mensalidade dispara. Senhor presidente, parece que considere na íntegra meus dois pronunciamentos, na certeza de que esse projeto aqui não passará. Obrigado, presidente.